A inovação russa é uma fera antiga e estranha. O país realmente não cria nada. Em vez disso, observa o que os outros constroem e diz: vamos fazer algo parecido, só que pior. Agora, os drones marítimos ucranianos viraram alvo dos chamados inventores russos. A Rússia percebeu o sucesso da Ucrânia com drones no Mar Negro. Construiu uma base onde a Rússia acreditava que algo ali poderia mudar o rumo da guerra naval. Drones marítimos próprios, feitos para competir com os projetos superiores da Ucrânia. Mas a Rússia tinha um problema. Ela precisava ocultar seus drones marítimos em uma base próxima ao Mar Negro, para que tivessem impacto. Isso foi um erro. A Ucrânia localizou a base e eliminou completamente os drones russos imitadores. Snezhna fica perto da localidade de Yevpatoria. Está longe de ser uma das bases navais mais impressionantes da Rússia na Crimeia ocupada. Sebastopol é muito maior e, até recentemente, era a base principal da temida Frota do Mar Negro. Snezhna é importante porque esconde algo necessário à Rússia. Uma frota de drones marítimos foi enviada à pequena base como parte dos esforços russos para controlar o Mar Negro e o Mar de Azov. A Rússia quer copiar o plano de jogo da Ucrânia. Como a frota do Mar Negro está praticamente inutilizada, pois seus navios de guerra viraram alvos fáceis para os drones marítimos da Ucrânia, a Rússia quis combater fogo com fogo. Drone marítimo contra drone marítimo. Corria atrás do prejuízo copiando a lição da Ucrânia, como sempre. Mas a Rússia acreditava que bastava proteger Snezhna. Ela poderia montar uma base de drones marítimos para retomar o controle. A Ucrânia se pronunciou. Em 30 de julho, as Forças de Sistemas Não Tripulados do país, ou SBS, anunciaram ter lançado um ataque devastador à base russa. Declarando o sucesso no Telegram, como costuma fazer, o comandante exuberante da SBS, Robert Brovdi, revelou que os operativos do batalhão Kirosh foram responsáveis pelo ataque. Kirosh tem uma reputação, sendo um dos batalhões mais secretos da Ucrânia. Kirosh opera sob os protocolos de segurança mais rigorosos. Os membros são proibidos de beber álcool e não podem contar a ninguém onde estão servindo ou o que estão fazendo. Testes de polígrafo são feitos regularmente nos membros de Kirosh para garantir que mantenham segredos rigorosos confiados a eles. Esse sigilo compensa. A única vez que ouvimos falar sobre o que Kirosh está fazendo é após os ataques do grupo. Nunca antes. Cada detalhe do plano é secreto. E apenas os incêndios e a destruição deixados por Kirosh revelam as ações do batalhão. Foi assim em Snezhna. Kirosh atacou e incendiou um importante porto de drones marítimos na Crimeia. Grande parte da operação segue em segredo. Ainda não sabemos quais drones russos foram abatidos, mas em breve iremos especular. Mas o que temos além da confirmação de Brovdi são algumas imagens. Vídeo de 3 minutos mostra a Ucrânia destruindo a base de Snezhna ao enviar drones para atacar a infraestrutura russa. Várias vezes vemos as imagens dos drones ucranianos enquanto avançam em direção à base, e depois a outros alvos pela Crimeia e pelos territórios ocupados. Também vemos as consequências. Vemos chamas e nuvens de fumaça tão grandes que preenchem a tela, subindo da base russa de drones marítimos. Vemos hangares atingidos e grandes explosões se espalhando pelo porto. O que a Rússia tentou esconder aqui claramente foi destruído pelo fogo, e observadores atentos notarão que algo parece faltar nas imagens. Fogo da defesa aérea russa. Onde está? Ninguém sabe, mas o vídeo mostra total ausência de tiros traçantes comuns em cenas assim, e nenhum sinal dos mísseis que a Rússia costuma lançar para destruir drones da Ucrânia. Não é possível garantir que Kirosh tenha caminho livre até a base russa de drones marítimos na Crimeia. Parece que estamos vendo os efeitos da estratégia de isolamento que a Ucrânia vem seguindo durante boa parte de 2026. Talvez não haja fogo de defesa aérea, porque os poucos sistemas restantes da Rússia na Crimeia não puderam ser destinados à base de drones marítimos. Mesmo que houvesse defesas disponíveis, talvez não conseguissem levá-las até lá. A crise de combustível na Crimeia, causada pelo isolamento imposto pela Ucrânia, dificulta o transporte de sistemas de defesa aérea russos, informou a UKR Inform em 14 de julho. Talvez não fizesse diferença se a Rússia soubesse do plano do batalhão Kirosh. Os ataques provavelmente ocorreriam de qualquer forma. Talvez nunca saberemos. Esse é o objetivo do Kirosh. Toda informação sobre o que, como ou quando o batalhão ataca é divulgada ao público com cuidado, e o batalhão nunca revela mais do que quer que o mundo saiba. O único motivo de sabermos que esse ataque aconteceu é que Kirosh claramente queria mandar um recado para a Rússia.
Você não pode esconder seus drones marítimos, Putin. Kairos sabe onde estão e pode atacar a qualquer momento. Sobre o que Kairos atingiu em Snizhna, sabemos algumas coisas com certeza. Imagens mostram hangares sendo fortemente atingidos. Esses hangares provavelmente guardavam os drones marítimos que a Rússia enviaria ao Mar Negro e ao Mar de Azov. Sobre esses drones, só podemos especular com base no programa de imitação russo e nos drones marítimos produzidos pela Rússia. Talvez a Ucrânia tenha destruído Orkans. Esses pequenos drones marítimos lembram os que a Ucrânia inicialmente empregou no Mar Negro. Acredita-se que conseguem transportar cerca de 100 litros. Ou talvez a Rússia mantivesse drones Katran em Snizhna, drones marítimos de alumínio, que envolvem os motores com metal como possível forma de disfarçar suas assinaturas infravermelhas, já foram vistos com metralhadoras nos cascos. O Dente de Leão, com sua velocidade relatada de 43 nós e capacidade de carga de 600 quilos, também pode ter estado em Snizhna, assim como o Morana 300S. Que é basicamente a versão russa do Magura VV5 da Ucrânia, mas relatos indicam que pode ser armado com torpedos. A Ucrânia estaria satisfeita em destruir esses drones marítimos em Snizhna e talvez tenha eliminado todos. Só saberemos se a Ucrânia divulgar mais detalhes sobre o ataque à base de drones marítimos russos na Crimeia. A Rússia sente o impacto. O ocorrido em Snizhna foi um grande golpe para Putin e seu objetivo de retomar o domínio no Mar Negro, perdida há tempos. Os imitadores acabam de ser eliminados. Antes de explicarmos por que isso é importante e por que a Rússia buscava tanto alcançar a Ucrânia nos drones marítimos, isso é um lembrete de que você está assistindo ao programa militar. Se você gosta do nosso canal, inscreva-se e ative as notificações para receber mais vídeos informativos como este. Agora, você deve estar se perguntando por que a Rússia se daria ao trabalho de construir drones marítimos em primeiro lugar. A Rússia possui a frota do Mar Negro, que antes da invasão de Putin era vista como um dos principais ativos do país, com cerca de 40 navios de guerra de superfície e 7 submarinos. Essa frota garantiria o controle do mar homônimo, e a Ucrânia nada poderia fazer. A Rússia, arrogante, acreditava que a Ucrânia nada oferecia na batalha naval. O que ela tinha, afinal? Apenas alguns navios patrulha e embarcações de combate a minas. Isso não seria nada diante do poder da frota do Mar Negro. Com seus navios de guerra, a Rússia controlaria o Mar Negro e daria às suas tropas e ao seu equipamento uma rota fácil pelo mar até a Ucrânia, além de dificultar as exportações de grãos da Ucrânia pelo Mar Negro. Esse era o plano. Em 2026, sabemos que o plano russo falhou. A pequena nação sem marinha devastou a frota do Mar Negro. No verão de 2024, cerca de 1/3 dessa frota havia sido posto fora de ação. Com muitos dos navios de guerra da Rússia tendo sido atingidos por ataques ucranianos, a Ucrânia ainda não tinha um único navio de guerra em ação. Mas o que ela tinha eram mísseis como o Storm Shadow, fornecidos por seus aliados ocidentais, um estoque crescente de drones aéreos e, é claro, drones marítimos. Esses drones, que a Ucrânia começou a desenvolver na primavera de 2022, mudaram o jogo no Mar Negro. O primeiro a ganhar destaque foi o Magura V5, que pode transportar até 300 quilos de explosivos, realizou ataques kamikaze a navios de guerra russos durante toda a guerra. Outras inovações vieram em seguida. O Sea-Baby agora tem um alcance enorme, de até 1.500 quilômetros, e pode transportar uma carga útil de 2.000 quilos. Ele também lança minas e pode ser nave-mãe de drones aéreos. O Moby Dick oferece à Ucrânia uma plataforma modular de drones marítimos com múltiplos usos, do reconhecimento ao ataque. A Ucrânia não precisava de uma marinha tradicional. Ela podia sobrepujar os navios enormes e lentos da Rússia com drones pequenos e rápidos que são incrivelmente difíceis de detectar e mortais quando chegam perto. Drones marítimos da Ucrânia dominaram a frota do Mar Negro, forçando-a a recuar de sua base. Agora, navios de guerra russos são raros no Mar Negro ou no Mar de Azov. Todo o cálculo naval da Rússia foi alterado. E tudo isso se deve ao fato de a Ucrânia ter dominado uma abordagem assimétrica, tendo os drones marítimos como peça central. A Ucrânia não parou na frota do Mar Negro. Com a Rússia temendo enviar navios para onde seriam úteis na guerra, a Ucrânia passou a focar seus drones marítimos na Frota Sombra. Em julho, o Serviço de Segurança da Ucrânia destruiu o petroleiro Alvaro no Mar Negro com um drone naval. Esses drones também são essenciais no ataque à Frota Sombra da Rússia no Mar Negro e de Azov.
No final de julho, mais de 200 desses navios haviam sido incapacitados em uma campanha de 3 semanas. Nem todos foram atingidos por drones marítimos, mas o suficiente foi mostrando à Rússia que a guerra naval, pelo menos na Ucrânia, e talvez pelo resto do século, foi transformada. Não é mais o tamanho dos navios ou da frota que importa. Os drones marítimos mudaram tudo, e a Rússia sabe disso. Isso nos leva de volta a Snizhna. A própria existência dessa base na Crimeia é um reconhecimento da Rússia de que a Ucrânia está vencendo a guerra naval. A frota do Mar Negro se tornou quase inútil. A única forma da Rússia competir hoje é construir seus próprios drones navais, tentando igualar a Ucrânia. No cenário geopolítico, o fato de copiar a estratégia ucraniana preocupa. Outros países começaram a construir drones marítimos, mas ainda estão muito atrás da Rússia e ainda mais da Ucrânia. A Dinamarca enviou drones à vela para proteger o Mar Báltico e os Estados Unidos começaram a usar o drone naval Corsair na guerra contra o Irã. A tentativa da Rússia de alcançar a Ucrânia mostra que ela supera a maioria das nações ocidentais nessa tecnologia. Como alertou o Centro de Estratégia Marítima em relatório de março, Moscou agora conta com mais plataformas de superfície e águas profundas para reconhecimento, trabalho no fundo do mar e operações militares. Essas plataformas operam mundialmente, mas concentram-se no Ártico, Atlântico Norte e Mar Báltico. Isso favorece o futuro da Rússia, caso ela ainda tenha um após a Ucrânia. Mas isso não significa muita coisa neste momento. Há um motivo pelo qual a maioria dos drones marítimos da Rússia está operando longe do Mar Negro. E acabamos de ver qual é esse motivo em 30 de julho. Para ter alguma chance de equilibrar o jogo no campo dos drones marítimos, a Rússia precisa primeiro conseguir implantá-los de forma confiável nas águas próximas à Crimeia e à Ucrânia. Ela não consegue fazer isso. As chamas subindo de Snizhna são a prova disso. Assim que a Ucrânia identifica uma base de drones marítimos russa, ela responde enviando seus próprios drones para tirar essa base da equação. Os inovadores russos podem estar tentando copiar a cartilha da Ucrânia para levar drones marítimos a Moscou, mas eles sofrem golpe após golpe sempre que tentam ver o que a Ucrânia faz. Esse último golpe foi maior do que parecia inicialmente. O ataque em Snizhna foi apenas o destaque de 1 julho, em que o SBS atingiu 50.109 alvos, e o principal acontecimento de um dia de ataques que foram muito além da Crimeia e da base de drones marítimos da Rússia. Na mesma noite, os drones do SBS também choveram sobre os abrigos radiotransparentes na estação de radar Ipetri, em Yalta, que também fica na Crimeia. Kirosh também foi responsável por esse ataque, segundo a Euromaidan. A Ucrânia destruiu um sistema de defesa aérea Buk M3 no Oblast de Donetsk, enquanto era transportado em um caminhão prancha, além de atacar o aeroporto ocupado de Donetsk, usado pela Rússia para armazenar e lançar drones Shahed. Em Ivanivka, no Oblast de Zaporizhia, a Brigada Nêmesis do SBS destruiu uma estação de radar P-18. A mesma brigada também atingiu um complexo Sopka-2 em Fedorovka e um sistema Nebo-SVU em Russky-Kolodets, ambos agora localizados no Oblast de Rostov, na Rússia. Foi uma noite produtiva para o SBS. Além dos drones marítimos, a Ucrânia destruiu ainda mais radares e sistemas de defesa aérea que faziam parte da rede de defesas aéreas da Rússia, que está cada vez menor. Você sabe o que isso significa para o futuro. Mais corredores aéreos seguros foram criados, e ataques contra outros alvos de alto valor quase certamente virão da Ucrânia. O SBS está ficando mais forte. Má notícia para a Rússia se quiser enviar mais drones marítimos copiados à Crimeia. Depois de ver tudo isso, podemos chegar a uma conclusão inegável. A Ucrânia está ganhando a guerra naval contra a Rússia no Mar Negro, e com folga. A Rússia só pode culpar a si mesma por essa situação, como tem sido desde que Putin lançou sua invasão. A Rússia acha que tamanho e força importam mais que estratégia, mas a Ucrânia segue mostrando o contrário. No Mar Negro, a Rússia não estava preparada para nada do que a Ucrânia lançou contra ela. Isso ocorre desde que os drones marítimos ganharam destaque. Em janeiro de 2025, a inteligência da Ucrânia revelou que a Rússia não conseguiu criar nada para combater os drones marítimos ucranianos. Isso significa que sua única defesa era atirar nos drones, caso fossem vistos a tempo. Eles estão basicamente se defendendo dos ataques que os drones marítimos já estão realizando. Atualmente, eles não têm contramedidas eficazes ou alternativas para atacar nossos drones marítimos, afirmou um representante da inteligência ucraniana na época. Pulando para o verão de 2026, e esse tema de a Rússia não ter respostas reais para os drones marítimos da Ucrânia ainda é muito evidente.
Andriy Ryazhenko, que foi vice-chefe do Estado-Maior da Marinha Ucraniana entre 2004 e 2020, afirma que a Rússia só percebeu a vulnerabilidade da frota do Mar Negro quando já era tarde. Como sempre, acreditou que o poder bruto bastaria. Ela não considerou que toda sua frota estava presa no Mar Negro. O que vimos foi o momento Rorschach da Ucrânia. A Ucrânia não estava presa no Mar Negro com a Rússia, e sim a Rússia com a Ucrânia e sua abordagem assimétrica genial. A estratégia era usar força tão massiva que dominaria o oponente e alcançaria os objetivos. Mas, devido a essa abordagem assimétrica, Ryazhenko aponta que todos esses navios russos massivos mostraram vulnerabilidade crítica aos drones marítimos. Ele diz que a estratégia naval que deu à Rússia vantagem de 12 navios para 1 sobre a Ucrânia em 2022 fracassou tanto que agora é de 4 para 1. Os navios russos restantes estão escondidos nas bases, torcendo para não serem atingidos. Isso coloca a Rússia tentando recuperar terreno com drones marítimos, enquanto a Ucrânia controla o Mar Negro e a Crimeia a ponto de destruir drones russos antes mesmo de serem usados. Como ironia, há indícios de que a Rússia, mesmo roubando novamente da Ucrânia, ainda não entende por que os drones marítimos funcionam tão bem. Em 27 de julho, o The Insider revelou que a Rússia desenvolve um drone marítimo gigante capaz de deslocar 500 toneladas de água, do tamanho de um barco de mísseis russo. O comandante da Marinha da Rússia, Alexander Mosaev, já apareceu na TV russa para se gabar do projeto. Ele não informou quanto o drone vai custar, quem o fabrica, quando será lançado ou como a Rússia o controlará. Mas é totalmente real, pessoal. Confiem em Mosaev. Vai ser o primeiro navio desse tipo, diz o comandante russo. Há uma razão pela qual a Ucrânia não fez o mesmo. Um drone marítimo do tamanho de um navio de guerra é um alvo enorme, que pode e será afundado por drones muito menores, se tentar entrar no Mar Negro. A Rússia diz estar construindo uma versão não tripulada de navios que já falharam contra a Ucrânia. Mais uma vez, é a Rússia cometendo o mesmo erro que já cometeu repetidamente na Ucrânia. Na Rússia, quanto maior, melhor. Além disso, um drone marítimo gigante impressiona quando é apresentado para Putin, mesmo que seja taticamente irrelevante para a guerra que a Rússia está travando agora. O mais engraçado é que esse drone que está por vir, supondo que ele seja mesmo real, é o único exemplo real de inovação russa em drones marítimos visto até agora, e é tão inútil na guerra da Ucrânia que poderia nem existir. Então, bom trabalho, Marinha da Rússia. Enquanto Mosaev fala de um drone marítimo que talvez ainda leve anos para ficar pronto, a Rússia vê uma base com drones que talvez realmente servissem para alguma coisa pegando fogo. Kyiv ataca de novo. A grande vantagem da Ucrânia em drones marítimos no Mar Negro continua. Com essa vantagem vem a capacidade de isolar a Crimeia. A situação da Rússia na península anexada ilegalmente é ruim, muito ruim. A maior vitória geopolítica de Putin virou um fardo que o arrasta para águas profundas, onde vai se afogar. A Rússia está à beira de perder a Crimeia. Descubra como e por quê em nosso vídeo. Se gostou deste vídeo, temos muitos outros e mais ainda por vir. Inscreva-se no Programa Militar hoje para não perder nossas coberturas sobre a guerra na Ucrânia. Obrigado por assistir.